Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, com o nosso mini treinamento diário de segunda a sexta-feira, que tem na primeira parte, a parte temática, cada 15 dias um tema diferente, de acordo com a grade de cursos que está lá no site www.dinamisbr.com.br. O nosso fito, nossa vontade, nosso foco, nosso desejo é espalhar a oportunidade, descomplicando a engenharia civil geotécnica e trazendo ao alcance de muitos, de todos que desejarem, o empreendedorismo geotécnico. O empreendedorismo geotécnico que destacamos aqui, ele é cristão verdadeiro. Exatamente por ser cristão verdadeiro, ele estaria ao alcance de todos. Veja, é o empreendedorismo. Não significa ter título de engenheiro ou saber fazer contas, não necessariamente é esse o objetivo, mas saber, a exemplo de quem quer construir uma casa e sabe que precisa ter o pedreiro, o encanador, o eletricista, também é empreender geotecnia sabendo as partes que são necessárias. Por sinal, eu vejo que a escola de engenharia leva para o cálculo. Nós temos softwares hoje maravilhosos, cálculos. Entretanto, no empreendedorismo da engenharia geotécnica, o que precede de relevância e importância é as investigações geológicas geotécnicas. Elas são extremamente importantes. Depois, então, a gente tem os dados de entrada para os cálculos, né? E também todo o projeto, as especificações e tudo mais. Então, quando eu falo em empreendedorismo, é saber as partes que compõem. Aqui no caso dessa quinzena, barragens de terra, projeto e execução. Então, hoje nós vamos falar de um case, né? Um case onde nós caracterizamos o problema, né? Uma pequena barragem, né? Ela tinha a necessidade de verificar o nível de segurança, a localização aí em Assis, as características técnicas são questões de cota, enfim, está ligado ao DAE, né? Comprimento, tipo de barragem, e aí vem o que eu estava falando na apresentação, os estudos geotécnicos. Isso é importante. Senhores, façam o seguinte raciocínio: o médico e o paciente. O paciente vai ao médico com um problema qualquer, né? O que o médico faz? Procura saber o problema. Então, o que nós chamamos aqui no nosso ciclo de qualidade de produção, que é a caracterização do problema. O médico caracteriza o problema. O que ele faz? Ele pede exames clínicos, ele faz uma receita de exames que ele precisa. Aí o paciente vai fazer os exames. Aqui é a mesma coisa, só que no nosso caso, o empreendimento, né, o paciente não é um ser humano, é uma obra de engenharia a ser feita ou uma obra de engenharia com problema. No caso aqui, é uma barragem que eu quero saber a segurança dela. Então, o que é importante é os estudos geotécnicos. E os estudos geotécnicos, então, vão procurar configurar o perfil, né, daquele perfil geológico geotécnico, daquele empreendimento, daquele sítio geotécnico, daquela obra geotécnica. Então, assim, nós definimos as camadas, né, e ao definir as camadas, nós vamos procurar saber as propriedades de engenharia dessa camada. E ao definir essas propriedades de engenharia, através da retirada de amostras, ensaios in situ, correlações, pesquisa bibliográfica, definido então esses parâmetros, aí nós vamos pensar em cálculos. Aí entram os softwares, né, que vão então ser modelados de acordo com aquele perfil geológico técnico, de acordo com aqueles parâmetros que foram lá encontrados, né, naquele maciço de terra, que teve suas camadas representativas definidas, né? E aí sim eu vou dar condições, cenários de nível d'água, montante, a jusante, né? Para esse talude, se for, aqui é uma barragem existente, mas se fosse uma barragem a ser construída, nós temos
o regime de fim de construção, depois nós temos o regime de operação e o regime de rebaixamento rápido do reservatório. Aqui nós temos que pensar no regime de rebaixamento rápido e operação, porque a obra já está executada. E aí, então, é verificado as condições de fluxo, verificar principalmente a questão da saída da água a jusante, porque essa barragem, apesar de ser pequena e baixa, ela não tem o conceito das barragens modernas de ter filtro, então o nível d'água, a água saía praticamente do talude de jusante, como vocês podem ver, e isso então tem que ser analisado, o gradiente, e ser colocado um dreno invertido, alguma coisa, para que não haja problema. Essa barragem tinha um outro problema, que tinha um bambuzal ali, né, que era uma coisa muito grande, muito antiga, né? Hoje isso é proibido, mas a pergunta era, será que é melhor tirar o bambuzal ou mantê-lo? Ele está sendo pró-segurança ou contra-segurança? Né? Concordamos, chegamos à conclusão de mantê-lo. Estado de conservação, então, da barragem, tinha um canal, não tem um canal de fuga, né? O canal de fuga estava adequado, não tinha problema nas estruturas, alguns detalhes da estrutura, né? Problema de percolação, então, pelas inspeções não tinha visualmente nada de problema. Questões de deformações, recalques, deterioração dos taludes e paramentos, também estavam relativamente adequados. Dano potencial associado, isso é uma questão mais ligada à questão hidráulica, hidrológica de barramentos, eu não vou entrar nesse detalhe, evidentemente. O problema de impacto ambiental está ligado à hidráulica e hidrologia. Foram considerados isso, junto com pessoas mais especializadas nesse problema. Depois fizemos uma matriz de categoria de risco e dano potencial e chegamos que o dano potencial associado era baixo, né? E aí fizemos uma simulação de ruptura, suas consequências a jusante, que faz parte do estudo que o DAE exige na hora da conclusão, e agora podemos iniciar aqui o segundo case de barragens aí. Caracterização do problema, um outro pequeno barramento, e eu quero dizer aqui que nos mini treinamentos daqui da academia, nós não estamos atrás de grandes hidrelétricas ou grandes barragens de mineração. Não, porque essas têm os nossos colegas. Nós temos aqui um objetivo, a academia tem um objetivo de pegar exatamente as pequenas barragens, né? Não que nós podemos participar das maiores, mas por quê? Porque nós vimos que a carência está na base da pirâmide, não nas grandes engenharias, né? Da engenharia de base, quer seja terraplanagem, contenção, muro de arrimo, investigações geotécnicas, tudo pensando na base da pirâmide. São muitos problemas pequenininhos, onde há uma escassez do empreendedorismo geotécnico. Essa é a nossa visão. Então, também aqui fizemos as investigações geotécnicas, topografia, as sondagens, né? Definimos então as camadas, definimos o PGG, o perfil geológico geotécnico, e suas camadas, os parâmetros, ainda estamos falando do PGG, definidos os parâmetros, as camadas, aí sim as coletas de amostra, né? Aí está as coletas de amostra, e aí o Programa de Investigação Geotécnica e Ensaios Laboratório, que é o PIG, que hoje eu estou ofertando isso para a sociedade, né? Enquanto eu tenho disponível 1 hora por dia para ajudar lá no workshop das 16 às 17 e fazer o PIG, o Programa de Investigação Geotécnica, gratuitamente para o problema que você tiver de geotecnia, e aqui em especial a parte de terraplanagem, mas aqui é barragem, né? Aqui os ensaios de laboratório, os resultados dos ensaios, os corpos de prova, as envoltórias de resistência de cada camada, daí as envoltórias, o quadro resumo dos parâmetros, onde além dos ensaios de laboratório nós verificamos pesquisa bibliográfica com o nosso banco de dados e também com a bibliografia existente.
Aí os estudos de estabilidade, mostrando coeficientes de segurança satisfatórios, e os estudos, então, hidráulicos, e nós não vamos entrar aqui, a parte de hidráulica e hidrologia. Aí colocamos a solução relativa e finalizamos, então, e já iniciamos aqui o capítulo 6, que é da assessoria geotécnica à obra, né? Que é esse capítulo que a gente está entrando. Agora estou sendo um pouco rápido para chegar no nosso slide. Isso aqui foi também comentado no primeiro capítulo, que é a questão do conhecimento trino, o plano horizontal, o plano vertical, o plano do homem, o plano da verdade. Aí as coisas que têm que ser verificadas nessa fase de assessoria geotécnica, o controle tecnológico, como deve ser, né? E a nossa experiência com relação a isso, como controlar, fazer ensaio de Hilf, que tem pouca gente capacitada, aí fazendo o ensaio de Hilf, aí fazendo todo o controle tecnológico, e aí chegamos no fim da nossa apresentação hoje. Vamos para a segunda.